Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã, pois foi a primeira a dedicar um capítulo especial aos direitos e garantias fundamentais dos brasileiros. Aqui no programa Artigo 5º, você fica sabendo como a nossa vida é afetada diretamente por estas determinações. Hoje vamos falar sobre a fiança, valor estabelecido, em alguns casos, para que o acusado possa aguardar o julgamento em liberdade. O artigo 5º determina que a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível. Também não são passíveis de fiança a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, o terrorismo e os crimes hediondos. A lei considera ainda a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático como inafiançável e imprescritível. A Constituição assegura que ninguém pode ser levado à prisão ou mantido nela quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. E para falar sobre fiança penal, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco o defensor público Vinícius Fernando dos Reis Santos, que atua na área criminal. Também vamos conversar com o Tiago Costa, delegado de polícia do Distrito Federal. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutor Vinícius, gostaria que o senhor começasse explicando para a gente. A lei fala dos crimes inafiançáveis, mas todos os outros são passíveis de fiança ou não é bem assim? Olha, não é bem assim, porque no caso concreto, o juiz pode analisar a concessão da fiança ou não. Então, existem aquelas situações em que o juiz, na situação concreta, mesmo que o crime seja um crime afiançável, ele, por exemplo, não vai arbitrar a fiança se a condição econômica da pessoa que foi presa for uma condição econômica que não indica a possibilidade de pagamento da fiança. Não significa que, sendo o crime afiançável, necessariamente haverá depósito de fiança. Pode ser que o crime seja afiançável e o juiz entenda que, naquele caso concreto, não é cabível o arbitramento da fiança. Doutor Tiago, e qual é a importância desse Instituto da Fiança? Porque ele é defendido, inclusive, em tratados internacionais, não é mesmo? A importância dele tem estrita relação com os tratados internacionais e com a própria Constituição Federal, como foi citado. O Tratado Internacional da ONU, o Pacto sobre os Direitos Civis e Políticos, por exemplo, ele estabelece que todo cidadão preso ele tem que ser apresentado imediatamente a um juiz ou outra autoridade com autorização por lei para emitir decisão judicial. Por quê? Porque a regra deve ser a liberdade. Então, nesses casos, os próprios tratados internacionais vêm trazer previsões de que a liberdade, nesses casos, ela pode ser condicionada à prestação de garantias para que o acusado compareça aos termos do processo e até mesmo ao início da execução penal em caso de condenação. Bom, e como a gente já viu aqui, a lei determina os crimes que são inafiançáveis. Ou seja, nesses casos, o acusado tem que aguardar o julgamento preso. Mas em outros, a pessoa pode ter direito à liberdade provisória. Poder aguardar o julgamento em liberdade é um direito garantido pela legislação brasileira. Em alguns casos, o acusado deve pagar uma fiança. A Lei 12.403, de 2011, trouxe novas regras que alteram o Código de Processo Penal. Pela lei, a autoridade policial poderá estabelecer a fiança nos casos de infração com pena privativa de liberdade máxima de 4 anos. Nos demais crimes, o juiz deve decidir em até 48 horas. No primeiro caso, o valor a ser pago varia de 1 a 100 salários mínimos. Nas penas superiores a 4 anos de reclusão, a fiança pode ser arbitrada entre 10 e 200 salários mínimos. Mas dependendo da situação econômica do preso, a fiança pode ser dispensada, reduzida ou aumentada. Delegado, o que é levado em consideração na hora de estipular esse valor da fiança que a gente viu aí que varia muito? O delegado, como ele tem a atribuição de definir fiança nos crimes com pena de até 4 anos, então ele vai sempre definir entre 1 e 100 salários mínimos. Para estabelecer essa quantia, ele vai levar em consideração o crime que foi cometido, a capacidade econômica, os antecedentes daquela pessoa, vai levar em conta as prováveis custas do processo. Então, com base nessa análise, ele vai estabelecer a quantia. Não tem uma regra própria de avaliação. Então, cada um avalia de acordo com aquela situação concreta. A lei também fala que a fiança pode ser acumulada com outras medidas cautelares. Que medidas são essas? Sim, quando o juiz arbitra a fiança, o objetivo principal da fiança é manter o acusado próximo ao processo. Por quê? Porque a fiança é um valor restituível. A gente fala no dia a dia pagar a fiança, mas a expressão mais técnica é depositar a fiança, porque na verdade o sujeito não está pagando algo que ele deve ao Estado. A fiança é uma garantia e esse sujeito vai ter de volta esse valor.
O objetivo da fiança é manter o sujeito próximo ao processo. Por quê? Porque se ele fica foragido, se ele foge durante o processo, ele vai perder metade do valor da fiança, que é o que a gente chama de quebra ou quebramento da fiança. Então o juiz faz o seguinte, além de arbitrar a fiança, para que o sujeito fique próximo ao processo, também pode aplicar outras medidas cautelares com esse mesmo objetivo. Por exemplo, o sujeito tem que comparecer frequentemente em juízo para informar e justificar suas atividades. O juiz pode aplicar outras medidas como a monitoração eletrônica desse indivíduo, por exemplo, para que ele não fuja. O juiz não está obrigado a aplicar somente a fiança. Ele pode acumular a fiança com outras medidas. Delegado, o doutor Vinícius falou aqui que metade do valor é perdido se a pessoa foge. A fiança é considerada um fator inibidor de fuga? Quando ela foi idealizada, a intenção era essa, né? Na prática, aquelas pessoas que não têm uma conduta voltada ao cometimento de crimes, isso aí já serve como um grande freio inibidor. Agora, em algumas situações, isso não veda na prática que a pessoa fuja ou deixe de cumprir alguma das obrigações a que ela ficou sujeita. Que quem quer fugir foge de qualquer jeito. Não vai ser um valor financeiro, eventualmente, que vai inibir isso, né? Doutor Vinícius, a lei fala em suspensão, cassação e até quebra da fiança. Qual que é a diferença entre elas? Falamos em quebra ou quebramento da fiança, em situações em que o sujeito, por exemplo, durante o processo, tendo depositado a fiança, ele não comparece a algum ato processual em que ele deveria estar presente. Esse é um motivo para haver quebramento da fiança. Ou ele descumpre alguma ordem judicial que foi dada no curso do processo, isso também é motivo para que haja o quebramento da fiança. Ou, por exemplo, quando ele se muda o seu endereço e não pede permissão ao juiz. É mais um motivo para que haja o quebramento da fiança. Então, a lei prevê algumas possibilidades em que o indivíduo ele perde metade do valor da fiança. Quando isso ocorre, nós chamamos isso de quebra ou quebramento da fiança. Na cassação, ele é condenado, ele precisa se apresentar ao Poder Judiciário para cumprir a pena, porque ele está solto, já que ele depositou a fiança e ficou solto, e ele sendo condenado não se apresenta ao Poder Judiciário. E aí a lei prevê a perda total do valor da fiança, que é o que nós chamamos de cassação da fiança. A suspensão está ligada à restituição da fiança. Pode ser que ele deposite a fiança e a devolução daquela fiança fique condicionada a algo que ele tem que cumprir. Por exemplo, a fiança foi depositada e aquele valor fica ali preso para uma eventual indenização a ser paga à vítima ou para eventual pena de multa que seja aplicada em relação a ele. Então, nós temos algumas classificações. Isso só ratifica a ideia de que a fiança tem a finalidade principal de manter o sujeito próximo ao processo. A ideia é ele não fugir, mas como o doutor disse aqui, será que ele não vai fugir por causa daquele valor que foi depositado? Isso é algo a se questionar. Delegado, o que pode levar uma pessoa que pagou a fiança a ser presa novamente antes da conclusão do inquérito ou do processo? Pois bem, em qualquer daquelas hipóteses de quebramento, como muito bem disse o doutor Vinícius, ou no caso em que ela é tornada sem efeito, o juiz irá reavaliar aquela situação e, no caso de quebramento, no caso de cassação, no caso de tornada sem efeito, ele vai avaliar se naquela situação em específico é indicável que o juiz decrete a prisão ou mesmo que aplique outras medidas cautelares diversas da prisão. Então, o cometimento de um crime doloso do afiançado é uma das causas de quebramento da fiança. Então, o juiz, tomando conhecimento desse tipo de situação, por exemplo, ele vai reavaliar se é o caso de afiançado ser recolhido à prisão ou se aplicada outra medida cautelar. Bom, nas ruas as pessoas têm dúvidas sobre este tema. Vamos conferir a primeira pergunta. Eu queria saber como é feito o pagamento da fiança. É em dinheiro vivo? Delegado, como é feito esse pagamento? Via de regra é feito em dinheiro, mas o Código de Processo Penal estabelece outras formas, né? Depósito de metais preciosos, títulos da dívida pública e hipoteca. Agora, essa hipoteca ela não pode ter nenhuma outra inscrição anterior, tem que ser inscrita em primeiro grau. Quer dizer que a pessoa pode usar, então, um bem que ela tem para pagar a fiança, uma casa, por exemplo? Isso, ele vai oferecer aquele imóvel como garantia, então, o delegado de polícia ou o juiz, ele vai designar um perito para poder avaliar o imóvel e aí ele vai estabelecer o valor e vai ser inscrita a hipoteca. Agora, defensor, o que é feito com esse valor que é pago em fiança? O senhor já falou aqui que não é um pagamento de fiança, que é um depósito. O que é feito com esse valor? Exatamente. A priori, aquele que deposita a fiança, ele tem direito à restituição da fiança. Isso é algo que está previsto em lei, inclusive com correção monetária. Mas o que pode ser abatido desse valor quando esse valor for restituído? Então, a lei também prevê algumas possibilidades de abatimento. Por exemplo,
Se houver condenação, eventual pena de multa. Aquele valor que foi depositado, ele já é aproveitado para o pagamento dessa multa. E aí nós falamos em pagamento mesmo, porque a multa ele deve para o Estado, ele vai pagar. É possível, por exemplo, que na sentença condenatória o juiz fixe uma indenização em favor da vítima. Desde 2008 que o Código de Processo Penal admite essa possibilidade. Se o sujeito já depositou a fiança, se já tem um valor que saiu do bolso dele, já disponível para o Poder Judiciário, nada mais justo do que pegar aquele valor e já pagar a indenização da vítima. Exatamente. Então, essa é uma outra possibilidade. As custas processuais, quando o indivíduo é condenado, o juiz também condena o pagamento das custas processuais. Então, esse valor que foi depositado, ele já é aproveitado. Uma outra questão importante, quando a infração é de menor potencial ofensivo, no juizado especial criminal, na audiência preliminar, é normal ter um acordo indenizatório entre o sujeito que foi preso e a vítima do crime. E quando chega nessa audiência preliminar, aquele que depositou a fiança, se ele estiver disposto a fazer um acordo indenizatório, aquele valor que ele já depositou da fiança pode ser utilizado para a indenização a ser paga à vítima. Mas é importante frisar, o sujeito não está pagando algo que ele deve ao Estado. Ele está depositando algo em garantia que, se ele for absolvido no processo, ele tem direito à restituição integral, sem qualquer abatimento. Então, foi absolvido no processo, a restituição é completa e com correção monetária. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são Tiago Costa, delegado de polícia do Distrito Federal, e o defensor público Vinícius Fernando dos Reis Santos, que atua na área criminal. Eu converso com eles sobre fiança penal. E você sabia que, em alguns casos, o valor previamente determinado pode ser alterado? Estas hipóteses estão previstas no Código de Processo Penal. A lei diz que pode ser exigido o reforço da fiança quando a autoridade determinar por engano um valor insuficiente, se houver depreciação material ou perecimento dos bens hipotecados ou calcionados e ainda se o delito tiver nova classificação. Em casos como estes, se não for feito o reforço, a fiança pode ficar sem efeito e o réu será recolhido à prisão. Defensor, quem é que determina o reforço da fiança? O reforço da fiança é determinado pelo juiz. Ele que tem esse poder de determinar o reforço da fiança. Pode ser que o sujeito tenha depositado a fiança não com dinheiro, mas com um bem. E esse bem é passível de perecimento com o tempo, até porque o processo demora. Se o juiz entender que o valor daquele bem não é mais um valor adequado ao propósito da fiança, o juiz pode pedir um reforço que pode ser dado em dinheiro ou com algum outro bem. Outra situação que a lei apresenta é uma eventual alteração na classificação do crime. Como já foi mencionado, o juiz pode, ao final, quando profere sentença condenatória, estipular uma indenização em favor da vítima. Mas supondo que o processo se iniciou com o Ministério Público indicando um determinado crime e depois houve alteração para um crime mais grave durante o processo. Significa que o valor da indenização vai ser um valor maior. O juiz, então, pode estipular que o acusado reforce o valor da fiança porque houve alteração para um crime mais grave. Então, isso é perfeitamente possível. Delegado, o defensor falou aqui da alteração na classificação do crime. Gostaria que o senhor desse um exemplo na prática aí para a gente entender melhor. Vamos supor que chega uma situação de flagrante delito na delegacia de polícia. O delegado faz a tipificação do crime em furto simples. Então, assim é encerrado o inquérito policial e remetido para o Poder Judiciário. O juiz, vai abrir vista para o Ministério Público, que ele vai emitir a sua opinião sobre aquela situação, sobre o inquérito policial. Ele vislumbra, por exemplo, que é uma situação de furto qualificado, cometido com concurso de pessoas, vamos usar como exemplo. E nessa situação, ele vai oferecer uma denúncia por furto qualificado. O juiz, naquela situação, ele vai avaliar que foi apresentada uma denúncia por um crime mais grave e aquela fiança previamente estipulada pelo delegado, ela se mostrou insuficiente. Então, o juiz pode determinar naquela situação que, para que se mantenha a liberdade, no caso do réu já denunciado, que haja um reforço daquela fiança. Agora, esse reforço, ele pode ser pedido a qualquer tempo do processo? O Código de Processo Penal ele estabelece que a fiança pode ser aplicada em qualquer momento até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nós estamos falando sobre reforçar ou reduzir a fiança. E temos mais uma pergunta feita por um telespectador, justamente sobre o que fazer para honrar com este valor. Vamos conferir. E se a pessoa não tiver dinheiro para pagar a fiança? Ela pode pegar um empréstimo, por exemplo? Doutor Vinícius, como é que fica nesse caso? É dado um prazo? Essa é uma excelente pergunta. Eu sou da opinião de que a fiança é um instituto que viola
o princípio da isonomia, o princípio constitucional da isonomia. A lei diz que todos são iguais perante a lei, mas a verdade é que o Código de Processo Penal condicionou a liberdade de uma pessoa ao depósito de um dinheiro que pode ser que essa pessoa não tenha e fique presa durante alguns dias. E o que fazer quando essa pessoa não tem o dinheiro para pagar a fiança? Esse é um problema que a gente tem. O normal é que o juiz, no primeiro momento, ele faça uma análise acerca da condição econômica daquela pessoa que foi presa. E se ficar evidenciado que essa pessoa não tem condições de pagar a fiança, de depositar a fiança, o juiz ele tem que exonerar. Ele aplica a regra do artigo 350 do CPP, concede a liberdade provisória, sem que esta pessoa precise depositar a fiança. O problema é que, muitas vezes, num primeiro momento, o juiz não tem elementos no auto de prisão em flagrante para verificar isso, se o sujeito é realmente pobre. O pobre, até para provar que é pobre, ele tem dificuldade, porque, no mínimo, a gente vai ter que ter a declaração de um familiar no processo, atestando a renda daquela pessoa, que é uma renda insuficiente para o depósito da fiança, para que o juiz analise aquela declaração e possa exonerar essa pessoa do valor da fiança. Ok, é isso que a gente faz no dia a dia. Qual é o problema? Até este familiar comparecer à defensoria, assinar essa declaração, isso ser juntado aos autos e o juiz apreciar, leva alguns dias. Não é assim de imediato. E nesse tempo o sujeito fica preso única e exclusivamente porque não tinha o dinheiro para pagar. Na hora. Coisa que uma pessoa rica, mesmo diante de um valor alto, consegue o dinheiro para pagar. Ah, mas esse sujeito pode pedir empréstimo? Pode. A questão é quem vai emprestar. Ainda tem isso. Se o sujeito é pobre, é de família pobre. Normalmente os seus familiares também não têm o dinheiro. Pode pedir um empréstimo? Pode pedir um empréstimo. Se conseguir o empréstimo, ótimo. Outra pessoa pode depositar o valor. E aí entramos num outro problema. Qual é esse outro problema? É justo que o valor da fiança seja pago por uma pessoa que não tem nada a ver com a infração penal? É isso que acaba acontecendo no dia a dia. A crítica que é feita, então, é no sentido de que a fiança viola o princípio da intranscendência da pena. Acaba que uma pessoa que não tem nada a ver com a infração penal é penalizada para ajudar uma outra pessoa que foi o autor da infração. E qualquer pessoa pode fazer esse pagamento ou tem que ter algum tipo de parentesco, de relacionamento com o acusado? Não, na prática, qualquer pessoa. O advogado, às vezes, do próprio preso, ele comparece à delegacia para poder prestar essa fiança. Familiar, amigo, não tem restrição. Na prática, não há restrição. Delegado, o defensor falou aqui no tempo rápido para definir se a pessoa tem ou não condições de pagar uma fiança. O senhor vive isso no dia a dia. Como é tomada essa decisão? A situação da delegacia de polícia é bem rápida, né? Tudo muito rápido, o calor dos acontecimentos. Então, geralmente, a gente já procura fazer um contato com um parente da pessoa presa. Até porque é um direito constitucional dela, né? Então, familiares comparecem, o delegado procura perquirir sobre a situação de vida, trabalho, moradia. Então, a gente busca esses elementos que nos deem base para a gente poder estipular esse valor. Bom, nós temos mais uma pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. O que acontece se a pessoa não tiver dinheiro para pagar a fiança? Se não conseguir de jeito nenhum, a pessoa pode ser obrigada a responder presa, esperar o tempo todo presa? Jamais, jamais. Isso seria um absurdo. A pessoa simplesmente por não ter dinheiro ficar presa única e exclusivamente por sua falta de condição econômica de depositar a fiança. Isso seria um absurdo. Quando se verifica que o sujeito está preso há alguns dias, presume-se que ele não tem dinheiro para pagar a fiança. Se a liberdade provisória foi concedida, foi arbitrado o valor e o sujeito está preso, o que se presume esse sujeito não tem dinheiro para pagar a fiança. O que fazer, então? É dever do juiz soltar aquele que já está preso durante um tempo, única e exclusivamente por não ter dinheiro para pagar a fiança. Então, nesse caso, é normal que o tribunal aplique o artigo 350 do CPP e esse sujeito vai ser solto. Delegado, se a pessoa conseguiu, não tinha o dinheiro no início para pagar, mas conseguiu o dinheiro, ela pode fazer esse pagamento a qualquer tempo ou tem que ser realizada uma nova audiência? Na prática, não chega a ter uma audiência propriamente dita, né? Porque o primeiro contato do preso é com o delegado. Então, lá naquela circunstância, o delegado, verificando que ele cumpre as condições e que o crime é afiançável, ele, de regra, irá arbitrar a fiança. Após o inquérito policial, estando já em juízo, o juiz ele pode apreciar não só a fiança, como qualquer medida cautelar e até mesmo a prisão preventiva a qualquer momento, desde que antes do trânsito em julgado, que aí, extinguindo a ação, a fiança não é mais cabível.
Bom, e o suspeito de cometer um crime é preso, mas sai mediante o pagamento de fiança. Você considera que a medida é justa ou não? Veja o que as pessoas dizem nas ruas. Se a pessoa cometeu algum erro, eu acho que nenhum tipo de fiança, nenhum tipo de pagamento, eu acho que justifica o erro de uma pessoa. Então, eu acho que deveria ser o mesmo para todo mundo. Tinha que ser preso mesmo, certo? Preso mesmo, cumpriu ali. Que saindo dali, não se sabe nem se ele não vai cometer outro crime. Aí, com privilégio, o que vai acontecer? A fiança, na verdade, ela é um direito, mas que às vezes ele é extrapolado. Em determinadas situações, eu acho que não deveria ser cabível. Em outras, eu acho que é necessário. E eu sou totalmente contra a pessoa ser liberta pelo pagamento da fiança. Eu acho que deveria, sim, ficar presa, responder pelos seus atos, como qualquer outro criminoso que está ali dentro. Como uma pessoa que tem uma classe mais alta e tem dinheiro para fazer esse pagamento. E diante disso, uma pessoa que tem menos dinheiro, ela acaba ficando na prisão e diante disso ela não consegue sair, porque ela não tem esse dinheiro para pagar essa fiança. Delegado, a gente vem falando aqui que a fiança é um direito garantido em lei. Mas esse direito pode ser mal usado, mal aplicado algumas vezes? Via de regra, entende-se que as autoridades que detêm essa competência de arbitrar fiança exercerá bem suas funções. Agora, claro que em situações excepcionais, em que um juiz ou mesmo um delegado busque, em razão do clamor público, de um crime mais grave, ele exacerbe demais o valor dessa fiança, às vezes com o intuito de punir antecipadamente aquele que está sendo acusado, né? Então, por isso existem alternativas, existem recursos por parte da própria defesa, dos advogados, da defensoria pública, que eles podem se recorrer, habeas corpus, e buscar a liberdade por meio dessas medidas judiciais. O senhor falou em clamor público. Isso influencia na hora de arbitrar a fiança? Em tese, não. Existem critérios objetivos na lei e que eles serão ponderados. Então, será o crime, se bem que o clamor público, ele entra nesse conceito do crime, mas a gente tem que lembrar que o crime ele tem que ser considerado objetivamente, o tipo penal previsto na lei, e não as circunstâncias, da forma como a população irá receber aquela informação. Até porque o clamor público está muito relacionado à forma de transmissão daquela informação. Se a informação não é transmitida, se a mídia não se depara sobre aquela situação, provavelmente a população não vai ter conhecimento. Então, esse tipo de critério, ele, em tese, não pode ser utilizado e, pela lei, não existe essa forma de avaliação. Defensor, agora muitas pessoas, principalmente familiares das vítimas, ficam com um sentimento de impunidade. Quando a pessoa comete um crime, paga uma fiança e sai para guardar em liberdade. O que dizer para essas pessoas? As pessoas, de modo geral, confundem muito. Elas acham que a pessoa pagando a fiança está comprando a impunidade. Não é bem assim. Quando a pessoa deposita a fiança, ela está depositando apenas para responder ao processo em liberdade. Não significa que o Estado não vai dar uma resposta acerca daquele crime que foi cometido. A resposta vai vir. Não vai vir naquele momento, porque a pessoa vai responder em liberdade, até porque existe na Constituição Federal o princípio da presunção de inocência. Então, o juiz só decreta uma prisão no curso do processo se for realmente um caso extremo. O normal é que ela responda em liberdade. Depositando a fiança, não significa que essa pessoa não vai ser punida ao final do processo. Se de fato ela for condenada, a pena vai ser aplicada e se for uma pena de prisão, ela vai ter que ser recolhida à prisão posteriormente. Então, pode ser que nesse primeiro momento, depositando a fiança, de fato, a sensação de impunidade venha porque a pessoa está em liberdade. Mas no futuro ela vai ser punida? Se tiver uma sentença condenatória, ela vai ser punida. Quer dizer, é um direito e não um benefício, né? Pois é, e inclusive tem que se pensar que esse valor que é depositado, como já foi dito aqui, ele pode ser utilizado em favor da vítima. A vítima tem essa sensação de impunidade, mas esse dinheiro pode ser revertido em favor dela. Então tem que se pensar nisso também. Não se compra a impunidade com a fiança. A fiança é apenas para o sujeito responder ao processo em liberdade e é uma garantia, pelo menos em tese, é o que está na lei, de que esse acusado vai se manter próximo ao processo e não vai fugir. O senhor concorda, delegado? Concordo, absolutamente. Como muito bem disse o doutor Vinícius, as finalidades da fiança, elas têm que ser consideradas. Então, a finalidade não é só libertar aquele que está sendo preso. Tem as outras, né? Que é pagamento de multa, pagar as custas do processo, se ele for condenado, ressarcir a vítima, uma prestação pecuniária, que eventualmente seja aplicada ao final do processo.
Bom, e nós estamos chegando ao final de mais um Artigo 5º. Doutor Vinícius, doutor Tiago, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E se você quiser fazer parte do nosso programa, é só mandar sugestões de tema para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!